A gente está ao vivo na Flá TV, Luana Trindade, repórter. Como trabalhar a cabeça dos jogadores para manter o foco nas próximas semanas, com tantos jogos decisivos? Isso foi o Ivan Mendes de Aracaju que mandou para você. E a segunda pergunta: a torcida do Flamengo historicamente sempre encheu o Mané Garrincha em Brasília. Qual vai ser a importância da torcida na final da Supercopa? A Renata Almeida mandou para você e ela mora lá em Brasília. Bom, quanto à primeira pergunta, antes de responder à tua pergunta, dizer que foi um grande jogo, dizer que o Flamengo durante uma hora foi uma equipa de alto nível com os dias que tem de trabalho, não é? Este foi o nosso terceiro jogo, a equipa do Fluminense hoje foi o 8º jogo, mais 5 jogos que nós. Não demos hipótese nenhuma ao Fluminense, entramos com ritmo de jogo como o Flamengo, só ele é que sabe fazer. Fizemos 3 golos. O Fluminense, depois numa situação de bola parada, fez o 3-1 e depois o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo. Aquele segundo jogo, 5 metros fora de jogo, ele não viu porque não quis e ainda foi ao VAR fazer o quê? Para enganar? Enganar quem? Não é? Mas pronto, mas foi um jogo divertido. A equipa do Fluminense, na minha opinião, está muito melhor que o ano passado, mas a jogar ao nível que o Flamengo jogou hoje, como eu disse, é muito difícil parar, sendo que, como é óbvio, não tivemos duração de 90 minutos, ainda não temos pilhas para 90 minutos. Mas até ao 3-0 foi um regalo ver esta equipa do Flamengo jogar. Contra a final em Brasília, é verdade, já tenho esse conhecimento, o facto de jogarmos lá com o Vasco da Gama, e jogámos, não me recordo qual foi o outro jogo que fizemos em Brasília, o ano passado. É a mesma coisa, é quase, não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa como se estivéssemos do Maracanã, o apoio é incondicional, a paixão continua igual, e vai ser a nossa primeira decisão, não é? Vamos ter 2 decisões, esta meia final deu-nos uma decisão, mas a primeira vai ser a Supertaça com o Atlético Paranaense, um adversário que nós respeitamos muito, que tem excelentes jogadores, e vai ser uma final muito equilibrada. Jorge, do seu lado esquerdo, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. O senhor falou agora há pouco que a arbitragem colocou o Fluminense na partida, mas por que o Flamengo não conseguiu retomar o controle da partida? Essa pergunta é subjetiva. Como é que alguém consegue controlar situações? Vamos para o 3-2. Quem é que controla o quê se os jogadores estão fora de jogo? Ninguém controla nada. Quem tem que controlar é o árbitro. Não é? E a partir daquele gol a equipa do Fluminense acreditou, porque, como vocês sabem tão bem como eu, o empate dava-lhes a garantia de ir à final, e ainda alimentaram essa capacidade emocional, mas nitidamente o árbitro quis que o Fluminense entrasse neste jogo, porque situações daquelas é impossível de nós não deixarmos entrar o adversário no jogo, e a partir daí eles acreditaram que podiam ir para o 3-3, ganharam emocionalmente alguma capacidade, também acabaram o jogo jogando no limite do risco, com a equipa partida taticamente, a equipa do Flamengo a ganhar 3-2, 3-1. Para nós, o que era importante e o que é importante é nós mantermos a nossa ideia de jogo, não que jogamos em função do resultado, segurarmos o 3-1, segurarmos o 3-2, nunca o fizemos, porque nós estamos num processo de evolução e queremos evoluir ganhando os jogos, que foi o caso destes 3 jogos, e evoluir com as nossas ideias. E portanto, mas independentemente disso, não há nenhuma equipa do mundo que jogue 90 minutos e esteja por cima e que segure o adversário durante esses 90 minutos, porque senão não era 3-0, senão era 5 ou 6-0. E por isso é que o Fluminense equilibrou o jogo a partir do gol de bola parada e do 3-2. Mas o 3-2 já foi tudo o que é fora do jogo. É fora do jogo
E o jogador estava fora de jogo. Até rima as duas coisas. Ainda aqui à esquerda, boa noite, Jorge Jesus e William Godoy. Gostaria que você comentasse sobre a ideia, principalmente no primeiro tempo, do Arrascaeta sendo utilizado como um falso atacante, explorando o corredor central e até interferindo na referência dos zagueiros do Fluminense. E gostaria que você falasse no jogo, quando ficou altos e baixos, se a equipe do Flamengo sentiu a ausência do Gerson, que é um jogador mais posicional e conseguiria ali no meio campo central ter o maior controle da partida. Quanto ao Arrascaeta, fez principalmente os primeiros 45 minutos muito fortes. Foi um jogador fundamental na qualidade da equipa. Nós nunca jogamos, ao contrário do que dizem, nós nunca jogamos da mesma maneira. Repetimos algumas vezes as nossas ideias, mas da mesma maneira não jogamos, tanto que assim que você está-me a dizer que o Arrascaeta jogou como um segundo avançado. Normalmente não joga ou joga? Normalmente não joga. Joga o Arrascaeta, normalmente joga ali? Não. Portanto, são situações que nós trabalhamos taticamente, e acho que ele teve muito bem enquanto teve capacidade física, porque eu achei que neste jogo era importante ter um jogador com aquelas características, e assim o fizemos. Depois me perguntou-me em relação ao Gerson. O Gerson, quando saiu a equipa, já tinha sofrido o primeiro gol. Aliás, eu ia tirar o Gerson e ia tirar o Arão, ia tirar os dois. Mas como o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo, validou o 3-2, então eu já não tirei o Arão, porque eu também ia tirar o Arão. A propósito de quê? A propósito de que este jogo era um jogo importante para podermos estar na final. Mas a importância deste jogo para mim era trabalhar a equipa de forma que ela, dia 16, cada vez esteja melhor. Aqui, mister, à sua esquerda também, Sérgio Lobo. Aqui, ó. Sobre o que o senhor falou, que é o terceiro jogo exatamente, foi hoje do time principal. O senhor vai chegar a 7 jogos no ano, disputando 3 taças, no caso, as 2 Supercopas, a Sul-Americana e a Brasileira, e também o troféu da Taça Guanabara, sendo que, contando de domingo, serão em 10, 11 dias, sendo que com muitas viagens longas. O grau de exigência disso tudo, como é que o senhor trabalha tudo isso, porque o time vai a exigência de levantar o troféu. Né? O facto dos jogos serem oficiosos, não é? Não me permite a mim, como se estivesse a fazer uma pré-época, fazer mudança de 5, 6 jogadores, só posso fazer 3 substituições. Claro que isto condiciona um pouco, não é? Como fosse uma pré-época normal. Nós estamos a fazer deste campeonato os nossos primeiros jogos. Se são os nossos primeiros jogos, é considerado pré-época. Numa competição que para o nosso adversário era muito importante chegar à final, poder ganhar um título, não é? Título carioca, só que a gente está no outro patamar, os nossos títulos são outros. E portanto, aceitamos, não é? Aceitamos a ideia do nosso adversário como um adversário que queria muito, como nós, estar na final. Mas como eu lhes disse, nós fomos muito melhores, e como é que nós, com viagens e não sei o quê, eu já o ano passado acho que eu demonstrei que isso é tudo treta, tudo conversa, sabendo fazer as coisas. Aliás, agora já há muitas equipas a copiar o que é que o Flamengo faz. Esse não é o problema das viagens. Não. Se tu tiveres uma organização como o Flamengo tem, isso não tem problema nenhum. Isso é uma questão que se levantou aqui para o futebol brasileiro. As viagens são muito quê, não sei quando. Isso é tudo conversa. Tu sabendo organizar aquilo que a gente fez o ano passado. Jesus, aqui atrás. Boa noite, Flávio Amendola, Fox Sports. Eu queria que você comentasse sobre a atuação do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, se você saiu satisfeito hoje, e se você pode fazer um prognóstico de quando esse time vai estar pronto para todas as competições que terá pela frente, os jogos domingo, quarta-feira. Pronto, já ela está.
Você acha que o Flamengo hoje... Você vê alguma equipa no Brasil a jogar estes 60 minutos que o Flamengo jogou hoje e só tem 3 jogos? Nenhuma. Nenhuma. Não quer dizer que não possa aparecer. Até agora, nenhuma. Quando ela está pronta, não há... Se fosse um desporto individual, eu era capaz de dizer quando é que o jogador estava pronto ou o atleta estava pronto. A minha equipa é completamente diferente. Temos a noção que ela vai melhorar jogo a jogo, porque é para isso que trabalhamos. Se você reparar, a equipa jogou contra o Rezende, contra o Madureira teve melhor, hoje teve muito melhor, porque senão não ganhava o Fluminense. O Fluminense fez uma boa partida, o Fluminense tem vindo, na minha opinião, a fazer bons jogos neste início da época. E portanto, nós para ganharmos ao Fluminense e para fazer 3 golos na primeira meia hora tem que se ter muita qualidade. Foi aquilo que nós fizemos. Quando ela está pronta, o que eu penso é que jogo a jogo ela vai estar cada vez mais pronta, e penso que ela dia 16, que é o nosso próximo jogo, vai estar melhor que hoje, e assim sucessivamente, porque é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós treinamos. É para, como eu disse à equipa do princípio, é ganhar e melhorar a nossa qualidade de jogo. Foi isso que fizemos hoje, ganhamos e voltamos a melhorar o que foi contra o último jogo com o Madureira. E é isso. E agora queremos fazer melhor contra o Atlético Paranaense. Mister, aqui atrás, por favor, aqui, ó. Diogo Dantas, Jornal Globo. A gente tem visto jogos, né, que você tem falado que são também treinamentos dessa equipe. Mas como é que você tem preparado os outros reforços, além do Michael e do Pedro, né? Que eles que têm entrado. Como é que tem sido essa preparação? Porque eu acho que a preocupação agora talvez seja entrosar um pouco mais e dar mais ritmo para esses jogadores, já que você não pode fazer tantas alterações? Exatamente. O que condiciona muito estes jogos oficiais é a gente não poder dar mais oportunidades a mais jogadores, como o Tiago, como o Vitinha, pronto, todos aqueles jogadores que eu sei que são importantes, todos são importantes, mas que são importantes ofensivamente para ter jogo. Já fizemos 3 jogos e as minhas substituições foram nos mesmos jogadores. Estes jogadores que estão, não é? Que vêm do ano passado, praticamente com a saída do Pablo Marim e com a lesão do Caio, todos os jogadores são jogadores que vêm com trabalho comigo de 7 meses, portanto não é fácil um jogador que chega ao Flamengo chegar e jogar. Porquê? Porque o nível está alto e porque esses jogadores têm conhecimento técnico-tático que estes jogadores ainda não têm. Então como é que eles vão evoluindo? Como é óbvio, é dar-lhes jogos, é dar-lhes treinos, mas vou-me repetir outra vez, só posso fazer 3 modificações e às vezes tenho que as fazer em função do resultado. Quando meti o Diego e tirei o Gerson, eu disse, ora, vou dar mais 5 minutos e vou tirar. Mas o Fluminense fez o 3-2, já não o tirei, já mudei de ideias, não é? Mas era isso que eu ia fazer. Os dois estavam carregados, como vocês sabem, o Arão e o Gerson estavam carregados com o amarelo no corredor central e eu não queria correr esse risco de ficar sem menos um jogador. E acabei por não tirar o Arão, ia meter o Tiago Lima, mas não foi desta vez. Jorge aqui, boa noite. Vene Casagrande, do Jornal O Dia. Minha pergunta é sobre o Rodrigo Caio. Tiago Lima não, Tiago Mota. Maia. Aqui, mister. Tiago Mota já não joga, mas também é brasileiro. Agora é treinador. Vene Casagrande, do Jornal O Dia. Minha pergunta é sobre o Rodrigo Caio. A gente pôde ver que ele já está treinando no campo. Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Ele sabe porque é que eu estou a dizer. Tudo bem. Tudo Sobre o Rodrigo Caio. A gente pôde ver que ele está treinando no campo. Na sua cabeça, você pretende botar ele agora no jogo de domingo e no lugar de quem? Eu demorei, não sei se vocês repararam quando chamei o Pedro, demorei a substituição porque o Léo começou a dar indicações que estava com uma dor muscular. E eu segurei a substituição para ter a certeza se
se ele dava para continuar, porque se não desse tinha que meter um central, tinha que o tirar do jogo, não é? Ele chegou ao balneário a queixar-se, amanhã vai fazer um exame, não sabemos o que é que ele tem. O Rodrigo Caio seguramente vai recuperar, não, ele já está recuperado, ele já está a treinar com a equipa e vai para o jogo com o Atlético Paranaense. Mister Marcelo Figueiredo, Super Rádio Brasil aqui do Rio de Janeiro. O senhor há pouco citou o ano passado, né, essa história de viagem, que o senhor já mostrou que não tem muito isso, era meio balela aqui, conforme o senhor disse, no futebol brasileiro. Esse ano, o Flamengo entrou em campo um jogo valendo uma semana depois de se apresentar, o Gabigol menos até, né, que ele chegou na quarta-feira. Essa sua convicção é baseada somente nos aspectos físicos, clínicos, fisiológicos, ou está até ali o Evandro também, ou o senhor tem alguma espécie de conversa, algum preparo mental também para o atleta ter um outro foco, um outro enfoque que aqui no Brasil não era tão comum? Mas referente ao que às viagens? Não, o pessoal não se ligar muito em viagem, que isso cansa, jogar valendo uma semana depois já de se apresentar, isso aqui eu não lembro de ter acontecido. Não, é porque o Flamengo felizmente tem uma estrutura de futebol muito bem organizada e isso facilitou-me, não é? Facilitou-me montar a logística da equipa quando faz viagens e portanto o jogador não nota, não sofre, entre aspas, não sente essas horas de voo que possa ter essa mesma viagem ou esse mesmo jogo, porque nós temos uma logística fantástica e portanto eles já perceberam isso tudo e portanto volto a dizer que isso, na minha opinião, foi foi uma ideia que se criou, que as viagens aqui no Brasil tinham alguma complicação e poderiam desgastar qualquer equipa pelas viagens. Não desgasta nada, desde que se sabe organizar as coisas, não desgasta. Mas já disse algumas equipas, como é que eles fazem? Como é que eles fazem? Já querem saber como é que a gente faz. Segue. Mais? Jorge, boa noite. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Queria que você falasse a respeito do Léo Pereira, né, um jogador que hoje realizou sua segunda partida e, além da segurança na defesa, ele também se arrisca, inclusive com passes. É uma atuação muito parecida com a do Pablo Mari no ano passado. Aqui no Brasil a gente está acostumado com o chamado zagueiro, aquele que só se preocupa com a defesa. Mas ele tem um comportamento de ser mais participativo quando o time tem a bola. Se isso é uma orientação sua ou é característica trazida pelo próprio jogador? É as duas coisas, é a característica do jogador e é uma orientação minha. É como disse bem, ele fez o segundo jogo, ele até é um dos jogadores que já vinha com mais treino, não do Flamengo, mas do Atlético Paranaense, não é? Porque eles começaram a pré-época deles no dia 10, nós começámos no dia 27, portanto ele já vinha muito mais, não digo entrosado, mas melhor fisicamente até que os outros colegas. E as características dele, por isso é que nós o fomos contratar, achávamos que ele tem umas características individuais que se enquadra dentro da ideia da equipa. Hoje, no jogo com o Madureira teve melhor que hoje, também é verdade que este jogo do Fluminense pôs mais questões a ele e todos os nossos 4 defesas atrás, mais difíceis que o jogo com os outros 2 jogos, mas o jogo do Rezende ainda não tinha, portanto não jogou, foi só no jogo do Madureira, e é um jogador que nos dá uma segurança muito boa em função da velocidade dele, da forma como nós construímos o jogo com ele, e é o jogador que nós pensávamos e estamos muito satisfeitos com a contratação dele. Espero bem que esta fadiga muscular que ele nos últimos 5 minutos apresentou não seja nada de grave, porque se não for nada de grave, dia 16, a final contra o clube onde ele estava, vai lá estar, vai jogar. Boa noite, Mister David Sharp, dos Antenados na Jogada.
O senhor deve concordar que o plantel do Flamengo esse ano está mais forte do que o do ano passado, porque contratou vários jogadores que estão no banco, mas seriam titulares em talvez qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. O senhor pensa em dar rodagem para esses jogadores, com um time, formarem um time, terem entrosamento, terem ritmo de jogo no Campeonato Carioca, jogarem com o time B, o Flamengo jogar com o time B no Campeonato Carioca? E se, mesmo concordando, claro, que o Flamengo tem um time mais forte hoje, um plantel mais forte hoje, se o que o senhor falou ano passado, de ter colocado o ovo em pé, e todos vão colocar o ovo em pé, porque quando o Cristóvão Colombo coloca, fica mais fácil, né? Primeira vez todo mundo fica mais fácil. Não, ele partiu o ovo e o ovo ficou em pé. Sabe? Foi isso, o segredo foi esse. O ovo ninguém conseguia pôr em pé. O Cristóvão Colombo partiu a casquinha do ovo e pôs em pé. Isto é fácil. Toda a gente sabia pôr o ovo em pé. Depois. E será que o senhor, como Cristóvão Colombo, os outros técnicos do Brasil também vão conseguir colocar esse ovo em pé? Ou seja, vai tornar o futebol brasileiro, o nível, a competitividade mais difícil para o Flamengo esse ano, mesmo com o elenco melhor? Ou vai ser mais fácil pelo elenco ser melhor? Não, como disse, eu concordo consigo. O elenco é mais equilibrado. Temos mais soluções nas substituições que podemos fazer. Só que, como eu disse, só podemos fazer 3 em 3 jogos. Não é adaptado, temos escolhido. Mais estes 3 jogadores praticamente foram os que entraram, não é? Gostava de poder fazer 4, 5 ou 6 substituições, mas não me dá. Você faz uma pergunta se no campeonato carioca se isso vai acontecer. Este jogo já é a Taça Guanabara, não é? E depois vem o campeonato carioca, Taça Rio. Então o campeonato carioca é quando? Então isto é tudo junto. Ok. Estava a ver que havia ainda mais outro campeonato carioca. Mas é isso. A ideia foi partir com os jogadores que já conhecem as ideias da equipa. Com o 11, que ia ganhando tudo o ano passado. Só não ganhou o campeonato do mundo, mas isso está-nos atravessado. E portanto, a ideia foi dar o conhecimento daquilo aos outros que chegaram. Vejam como é que a equipa joga, vejam como é que os vossos colegas jogam, não é tecnicamente, é taticamente, qual é os comportamentos da equipa, para depois poder, não é, entrosar e meter alguns jogadores dentro do 11, jogo a jogo, pouco a pouco, a gente vai fazendo isso. Mais difícil, eu acho que a temporada e o campeonato brasileiro é um campeonato dos campeonatos do mundo mais difícil. Já disse isto várias vezes. Temos que começar a valorizar aquilo que o futebol brasileiro tem bom, e tem muita coisa boa, e uma das coisas boas é o campeonato brasileiro. Não entendo muito bem como é que as equipas do Brasil dão prioridade à taça, a Copa do Brasil, e não dão ao Campeonato Brasileiro. Isso não é para a minha cultura, não é? Se eu estivesse na Europa a treinar uma equipa e desse prioridade à taça lá do país onde eu estava a treinar e não desse ao campeonato, o meu presidente no outro dia despedia-me logo. Onde eu estivesse, a mim ou a treinador qualquer. Mas aqui é o contrário, talvez por questões financeiras, não sei, porque desportivas, nacional, não há nada mais importante que o campeonato nacional de cada país, e neste caso o campeonato brasileirão, que é de muita qualidade, que é muito apaixonante, que é muito vibrante, que é tudo mais, né? Tudo mais, só falta saber valorizar um pouco mais o que é bom. E portanto a gente vai andando como a onda, como fosse no surf, na crista da onda. A crista da onda, como vocês sabem, é cá em cima, não é? E depois vamos ver se a gente consegue surfar sempre em cima da onda, ou se temos que ficar abaixo e dar prioridades depois a outros jogadores para
para disputar alguma dessas finais que a gente tem neste mês de fevereiro, que é um mês com muitas decisões, como disseram, e muito bem. Mister, boa noite, Raíza Simplício da Gol.com. A gente falou aqui, você comentou sobre os reforços que chegaram, o elenco ficou maior até, e tem 2 jogadores que estiveram para sair, que são o Berril e o Pires da Mota, acabou não se concretizando. E eu queria saber quais são os planos que você tem para eles, ou se não fazem parte dos planos e podem procurar outros clubes novamente. Como é que está essa situação deles no teu elenco? Isso não é difícil, não é fácil, repara. Mesmo todos estamos de acordo que os reforços que o Flamengo fez foram cirúrgicos, foram em função, ainda falta ainda vamos contratar mais um jogador, em função das necessidades que a gente achava da equipa. Mesmo esses jogadores não têm jogado tanto, não é? como eles gostavam, como eu gostava também, porque não há hipótese, a época foi assim. Foi uma época, volto a dizer, que não se pode fazer experiências, é jogos a doer, isto é, e é o respeito que esta competição tem, que o Flamengo tem, e portanto, como é jogos a doer, eu quis pôr sempre aqueles que já têm mais conhecimento do que é a ideia da equipa, e os outros vão entrando a pouco e pouco. Ainda sobram mais alguns jogadores como o Pires da Mota, o BRI, sei lá, o Vinícius, que é um miúdo que eu tanto acredito que o tempo vai ser um titular do Flamengo. Acredito muito na capacidade deste menino, mas que só podem jogar um de cada vez, não é? E como só podem jogar um de cada vez, não é fácil para aqueles jogadores que não têm jogado tanto, quanto muito mais para aqueles que até nem vêm, não é? Como os 2 jogadores que acabou de falar, o Pires da Mota e o Berri, 2 grandes profissionais, 2 miúdos fantásticos, 2 miúdos que jogam na maior parte das equipas do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo está num patamar que neste momento tem jogadores que estão acima, na minha opinião, deles, e é uma situação complicada para eles, até para o Flamengo, não é? Jorge, boa noite aqui. Até pedir licença ao Marcelo para fazer uma pergunta, já pensando na semana que vem na Recopa. O senhor vai enfrentar um cenário totalmente novo para o senhor, que na Europa não tem a questão da altitude, e é um tema que aqui na América do Sul gera muito debate. Queria que o senhor falasse a tua opinião. O Quito tem quase 3.000 metros de altitude acima do nível do mar. Falar um pouco sobre essa experiência nova para o senhor e como que o senhor vê essa questão do futebol nesse cenário. Bom, aí sim, sempre ouvi dizer a complicação que há quando tu jogas com essas equipas, em relação ao nível do mar, como costumamos dizer. Eu não tenho experiência nenhuma disso, nunca joguei, e portanto, como não tenho experiência, vou fazer aquilo que a experiência da equipa fisiológica e médica do Flamengo tem, porque já o ano passado, acho eu, e durante alguns jogos da Libertadores têm essa experiência desses mesmos jogos. Já estamos a trabalhar em cima disso. Já durante a semana o Dr. Tanur e toda a sua equipa de fisiologia está a trabalhar em cima da equipa, a preparar já esse jogo, mas a minha experiência é zero. Nunca joguei, nunca sei que os jogadores se cansam muito mais, sei que os jogadores têm alguma dificuldade em respirar. Nunca joguei como jogador, nunca estive lá como treinador, e portanto tenho que ir pelo aquilo que, como eu disse, a equipa médica do Flamengo me transmitir, e é isso que eu vou fazer. Obrigado, mister. Tá, obrigado a todos.